CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho uma convidada especial lá do sul do Brasil, que chega até nós, e a Andréia Cons. Se eu pronunciei errado o seu nome, você me perdoa, você me corrija, Andréia. Seja muito bem-vinda. A Andréia é uma pessoa muito querida, me foi indicada por uma outra amiga aqui de São Paulo, e já deve ter uns 3 ou 4 anos que a gente se comunica aí, ao menos virtualmente. E aqui quem está nos assistindo, eu estou num fundo preto, com o CoachCast à minha esquerda aqui. É a minha esquerda ou a minha direita? Agora eu já não sei. À esquerda. À esquerda, né? Porque eu estou invertido. E para quem nos assiste no YouTube, está vendo, né? Eu sou o Sérgio Albuquerque, idealizador desse projeto, e a Andréia vai se apresentar. E agora, para quem também está só nos ouvindo, você faz uma descrição sua aí. Então, já começo pela risada, né? Porque acredito que sem risadas o mundo é muito triste. Então, obrigada primeiro pelo convite, Sérgio. É muito prazer, eu me chamo Andréia Cons, tá certo, sobrenome sim. E como eu me descrevo para você que está no podcast, uma mulher linda, corajosa, alegre. E é isso que importa, porque a descrição, ela é só um detalhe aqui, né? Então, você vai lá no YouTube e nos assiste, se você quiser me conhecer também, Muito bom, pessoalmente. gostei, André. Parabéns, muito legal. Então, deixa eu contar um pouquinho. Já posso ir Por contando? favor, aqui o espaço é todo seu. Seja super bem-vinda. Você é a estrela deste episódio. Então, deixa eu contar um pouquinho para você sobre a minha trajetória. Eu sou gaúcha, como o Sérgio aí comentou, tenho 43 anos e eu me descrevo sempre como uma pessoa muito alegre, porque essa é a minha marca registrada, esse é o meu superpoder, e aí ao longo aqui vocês vão entender por que ele é o meu superpoder. Comecei a carreira aos 3 anos de idade, você não ouviu errado, 3 anos de idade, a minha avó fez um palco para mim poder atender no mercadinho de bairro que ela tinha. E ali ela foi me ensinando tudo sobre vendas, sobre atendimento, e a lição mais incrível que eu levo é dessa fase, né? Minha avó me ensinou que para você ter sucesso, você precisava fazer uma venda para cada cliente que entrasse no armazém. E isso me marcou, né? E ao longo da minha carreira eu fui trabalhando com a área de vendas. Com 13 anos eu comecei entregando panfleto no Farol, e isso fez com que a menina tímida, envergonhada, que era do interior, conseguisse se expressar. Por quê? Porque eu precisava fazer algo por mim que ninguém ia fazer. Nessa fase, a minha avó já tinha falecido e eu tinha um grande sonho de ser empresária. E foi fazendo esses passos, né, de desenvolvimento que o sonho aconteceu. Eu passei por várias, tá? Fui bancária, fui estagiária, passei em loja de shopping, fiz várias coisas antes de ser empresária. E o sonho de ser empresária aconteceu. Mas quando ele aconteceu, o que eu quero dizer para você, que acho que é o que mais marcou aqui a minha jornada, eu estava preparada para ser empresária. Eu tomei muito tombo, fui machucada, fui passada a perna, fui traída, eu vivi muitos lutos familiares, então eu passei por uma escola, e nessa escola eu sempre me desafiei, nessa escola, né, eu fiz o que eu fazia lá no Farol, eu não deixava a pessoa não pegar o panfleto. Então, eu fazia ela abrir o vidro com um sorriso, eu fazia ela abrir o vidro com algum gesto que causava essa conexão. Então, acho que isso é uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, porque para mim fez muita diferença ter feito o estudo, claro, ter feito faculdade, ter feito muito curso, ter feito... mas, assim, os valores que os meus avós me passaram, e ter me colocado à disposição de errar, de passar ridículo, né, de saber que muitas pessoas da minha própria família falavam, você está lá entregando panfleto, né? Então
parecia uma coisa tão pequena, mas esse foi um começo muito marcante na minha jornada. E aí eu abri a empresa. Primeiro era uma empresa de plástico, uma empresa que fabricava produtos para salão de beleza, que foi a AK Acessórios e Cosméticos. E nesse desenvolver, eu tive a sociedade do meu esposo, né? Nós éramos sócios, então eu dormia com o inimigo muitos dias. Porque quando a gente tem um marido de sócio, é muito maior o seu nível de equilíbrio emocional para você conseguir lidar com as adversidades do dia a dia, porque você se vê todo dia, né, na empresa, e você muitas vezes precisa entender como não levar os problemas da empresa para casa. Então, fiquei por quase 20 anos com a indústria. Tive um trágico acontecimento aí na minha jornada, estando na indústria, que foi a morte da minha filha, Rafaela. Com quase 5 aninhos de idade, ela sofreu um acidente, e esse acidente ele foi um marco na minha carreira e na análise do que eu faço até hoje. Quando a Rafaela morreu, a minha empresa estava no ápice, né? Eu estava assim, fazendo feira fora do país, indo para a China, indo para a Itália, indo para os Estados Unidos, fazendo uma série de movimentos dentro da fábrica, meu esposo também na época. E aí ela caiu de uma motoca elétrica. Quem estiver nos ouvindo aqui, por favor, deixe seus filhos com capacete, né? Meu marido saiu com ela e não colocou o capacete de proteção. E ela caiu, bateu a cabeça no meio-fio e veio a falecer. Então, esse foi um acontecimento que eu digo para você assim, isso marcou aquela trajetória daquela mulher que vinha naquela aceleração, fazendo, transformando. Eu me vi nada naquele momento. E cheguei a pensar em não continuar na empresa, e não continuar, assim, porque é tudo muito difícil de reestabelecer quando você tem esse tipo de perdas. E aí decidi continuar fazendo terapia, né? Eu sou muito defensora aí das terapias e buscando em cursos, buscando sempre na educação uma forma de acalmar aquela dor que eu vinha sentindo. Aí, nesse mesmo ano, meu marido se suicidou. E aí eu fiquei com uma fábrica enorme. Eu tinha 3 pavilhões de fábricas em locais diferentes. Tinha uma distribuidora em São Paulo na época. E eu me vi novamente pensando, e agora? Né? E agora? Foi isso. E esse e agora, Sérgio, foi o que me salvou. Porque em nenhum momento eu falei, e se? Né? E se eu fizesse, se eu parasse, e por que Deus comigo, né? Essas coisas que a gente vê todo mundo falar. E aí vem o ensinamento lá da minha avó, né? Quando uma coisa acontece, e agora, o que você vai fazer? E nesse agora que você vai fazer, eu decidi continuar com a indústria, né? Decidi assumir as atividades do meu esposo, o que foi extremamente difícil. Cometi diversos erros, muitos erros que me custaram muito dinheiro, e aprendi muito, né? Transformei a empresa, que eram 3 pavilhões, em um pavilhão só, para conseguir estar mais próxima da conta. E aí fiquei 5 anos com a indústria sozinha, sem o meu esposo. Chegou um ponto da minha vida que eu só trabalhava. Eu ia para a fábrica às 7 da manhã, saía às 11h30, meia-noite. Então, eu só tinha tempo de dormir. Era o meu único tempo. Eu não me exercitava, não não visitava ninguém. A fábrica operava 24 horas. Então, a minha vida era trabalhar. E aí eu percebi que eu estava colocando parte do meu luto nesse trabalho, né? Então, eu entendi que eu precisava fazer coisas que fizessem sentido para mim, porque a fábrica em si era um projeto meu e do meu esposo. E ele não estando mais ali, ela não fazia mais o mesmo sentido que fazia
quando nós estávamos casados, né? E aí foi onde eu decidi fazer a venda dessa empresa e pensar em coisas que fizessem sentido para mim e que me demandasse menos responsabilidade com pessoas, né? Eu tivesse um pouco mais de qualidade de vida e eu pudesse, então, começar a redesenhar uma nova história. Então, foi o que eu fiz. 5 anos depois de que tudo isso aconteceu, eu abri a Convendas e o grupo Águias de Vendas, que tinham ramificações separadas, um atendia a indústria e o outro atendia serviço. Acabei ficando só com a Convendas, né, e coloquei tudo dentro da mesma asa, e trabalho hoje como palestrante na área de vendas, como mentora na área comercial. Está saindo um livro aí, então já estou quase dizendo que sou escritora. Ai, que legal. E assim que sair esse livro, por favor, volte aqui no CoachCast para a gente falar sobre o livro. Vamos sim. E tenho aí diversos trabalhos. Eu sou terapeuta, sou estudante de psicanálise, né? Estou quase aí como psicanalista. E hoje faço trabalhos para pessoas, para empresas que querem realmente aumentar os seus resultados, independente da situação que esteja. Isso é muito importante. Eu estou ferrado, eu estou endividado, eu estou acabado, não importa. Você tem como fazer resultado. Sempre você tem como fazer resultado. Anota isso aí, você está aí, tá em casa, você sempre tem como fazer resultado, né? E aí, abri a Concura também, que é uma empresa que hoje trabalha com multiterapias e desenvolvimento pessoal. Por que isso, Sérgio? Porque ao longo dessa jornada, que eu tentei encurtar aí um pouquinho, eu entendi que para que as vendas aconteçam nas empresas, as pessoas precisam estar sadias. E muitas pessoas me contratavam para treinar as suas equipes e as pessoas estavam desequilibradas emocionalmente, as pessoas tinham traumas, as pessoas tinham dores não curadas. Então, você vai e treina as pessoas para a área de vendas. Mas o que acontece? Ela está machucada, ela está ferida, ela não absorve o que você está ensinando da mesma forma. Então, eu comecei a mostrar para os empresários que quando você faz a cura da tua equipe, quando você trabalha elementos de autoconhecimento, de inteligência emocional, de cura de alguns traumas, né? Você consegue colocar uma equipe forte em vendas. Aí você vai treinar ferramentas, aí você vai treinar argumentos, comunicações e outras áreas, né, importantes aí para a área de vendas. Eu falo muito, gente. O espaço aqui é todo seu, Andréia. Fala para eu parar, porque senão eu emendo aqui, eu coloco a primeira e eu vou indo. Quando eu já estou em quinta aqui. Mas, Andréia, isso é o importante aqui. O CoachCast, esse espaço, não é o meu espaço, é o seu espaço nesse momento. Você é convidada. Então, assim, é a tua história que os nossos ouvintes e os nossos telespectadores aí do YouTube querem saber. Não é a minha. Eu só vou fazendo perguntas bem chaves para você, para isso, né? E aproveitando isso, eu quero fazer uma pergunta. Você planejou alguma vez na tua vida toda essa tua trajetória, apesar de você ter falado aí dessas partes complicadas que você passou, trágicas, mas assim, em algum momento lá atrás, você planejou, quero ser empresária, quero ser isso, aquilo, ou você veio vindo? Então, eu vi a minha avó, né? A minha avó tinha um mercadinho, e do lado do mercadinho da minha avó tinha a oficina mecânica do meu avô. E aí eu cresci, né? A casa dos meus pais era do lado dos meus avós, que tinham esses negócios. Então eu sabia que eu queria ser como a minha avó ou como o meu avô. E diferente do meu pai, que era funcionário público, né? E eu não queria fazer algo que alguém dissesse. Por quê? Porque na minha cabeça, se eu dissesse o que eu tinha que fazer, ia ser muito mais fácil, né? O que depois, com a maturidade do empreendedorismo, a gente entende que não é bem assim. Mas eu sim, eu alimentei esse desejo no coração, que é onde eu acredito que primeiro você constrói algo. E aí, ao longo do tempo que eu fui
crescendo, eu fui entendendo que eu precisava trazer isso para a cabeça. Mas eu sempre tive, desde criança, o desejo de ter uma empresa. E talvez, não sei se era tão claro assim, ter uma empresa, né? Ah, vai ser desse tamanho ou desse. Mas eu queria muito fazer coisas onde as pessoas comprassem de mim coisas. Né? Eu vi a maestria com que minha avó fazia isso e com que meu avô fazia isso, e eu queria viver aquilo. Né? E ainda quero, e ainda faço, isso ainda faz sentido para mim. É muito importante para mim solucionar. Te falei que eu tirei a palavra reclamar da minha vida faz uns 4 anos, mais ou menos. E quando eu fiz isso, é real, tá? Se você vier falar para mim, ai, Andréia, eu tenho um problema aqui, eu simplesmente ignoro. Quando alguém fala problema ou reclamação, eu penso solução. É assim, você falou problema, eu penso solução. Você falou reclamação, eu penso solução. Por quê? Porque, de fato, quando você entende que o problema, ele não existe. O problema, ele é um fato que precisa ser resolvido. Quando você olha para o problema como um fato, você já mata a palavra problema. Então, você olha para o fato e fala assim, e agora, o que eu vou fazer com esse fato? Por que caminho que eu vou? Né? Então, eu sempre olhei caminhos. Eu fui uma pessoa que saiu de uma sinaleira, né, de um farol de trânsito aos 13 anos e faturou 400 milhões de reais. Então, e ainda vem faturando de outros negócios, mas assim, trabalhando com produto de ticket médio de 2,30. Então, foram milhões e bilhões de peças produzidas, comercializadas no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos. Eu tinha distribuidor em Charleston, tinha distribuidor em vários lugares na América Latina, e no Brasil, desde interior, capital, em todos os estados do Brasil. Então, quando a gente tem um sonho que ele está lá no coração, eu acredito que a gente caminha e encontra essas soluções para fazer o que precisa. E aí eu quero só fazer um parêntese aqui, Sérgio, porque eu falei no início, quando nós começamos a conversa, que a alegria era o meu superpoder, né? E mesmo quando a minha filha morreu, quando meu marido morreu, quando eu perdi os meus avós, a minha tia, que era a minha referência, eu tive mais de 20 situações sobre lutos e perdas, e presenciei mortes de pessoas onde eu ajudei na estrada, em vários locais, que daria outro podcast para falar sobre isso. O que me manteve de pé foi a certeza do meu superpoder. E isso eu aprendi lá no Farol. Eu descobri que toda vez que eu colocava um movimento de sorriso, um movimento corporal, em que eu me projetava num estado de alegria, as pessoas faziam o movimento para mim. Então, em todos os momentos da minha vida, quando eu tive em queda, eu pensava assim, e agora? Qual é a solução que eu preciso para conseguir me trazer para a alegria? E aí eu fui criando todos os meus rituais, todas as minhas rotinas, todos os meus processos. E por que eu falo meus? Porque para cada pessoa vai ter um antídoto certo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E encontrar o que faz sentido para você é o que define o jogo. Você pode perder dinheiro como eu perdi milhões de reais, você pode ganhar dinheiro como eu ganhei milhões de reais, você pode ser traído, machucado, passar da perna, não importa o que aconteça. Você vai pegar o teu superpoder e colocar ele para caminhar. Você vai pegar o teu superpoder e vai colocar ele a se movimentar. Então, as coisas vão acontecer, né? Então, foi o que aconteceu, pelo menos comigo, e é o que acontece aí na minha vida até hoje. Que legal. E agora eu deixo uma pergunta aqui para quem nos acompanha, para quem está ou nos ouvindo ou nos assistindo. Qual é o teu superpoder?
aproveite essa fala da Andréa, reflita aí, qual que é o teu superpoder? Se você não sabe, se é difícil muitas vezes para a gente identificar, pergunte para alguém, pergunte para várias pessoas, essas pessoas vão saber. Ah, você é uma pessoa muito boa em números, você ajuda as empresas no financeiro, você tem essa alegria contagiante, você é um bom vendedor, você atende bem os clientes, você é um excelente advogado, teu superpoder é esse. Então, pensa aí, você que está nos acompanhando nesse CoachCast muito legal de hoje, pensa nisso, isso é muito legal. E você falou uma coisa que depois eu vou pedir, não quero que você fale agora, é depois uma indicação de um livro, e é o seu livro de cabeceira que eu quero que você indique aqui. Tá. Antes de começar, você falou em autossugestão, e neste livro que você citou, ele fala muito sobre isso, a autossugestão. Uhum. Você... Eu quero só dar antes uma dica, Sérgio, de como você encontra o teu superpoder, tá? Legal, ótimo. É muito simples encontrar o superpoder. Você vai sentar confortável, você vai fazer respirações, vai desligar teu celular, vai ficar lá quietinho e vai pensar em 5 situações onde você foi o cara, onde você foi a mulher, onde você lembra que você fez algo que foi importante ou que você foi reconhecido, seja se foi na escola, seja se foi numa festa. E aí você vai pensar o que você estava fazendo, né? O que você estava fazendo? E aí você traz isso para o teu coração. Qual é o sentimento que pulsava quando você estava fazendo aquilo? Era de que você é um comunicador? É de que você tem a habilidade de liderar? Você reunia as pessoas na escola, você era sempre o líder da escola, então você tem isso. Então você começa a identificar isso. Toda vez que esse comportamento, toda vez que esse sentimento se repete muitas vezes nos momentos que você fez algo positivo, vai lá e começa a notar. O que mais se acentuar, pode ter certeza que é o teu superpoder. Ai, André, mas eu tenho 3. Tá ótimo. Pegue os seus 3 e trabalhe para que eles te coloquem a caminhar com as soluções necessárias. Olha aí, que legal, gente. Então já temos a forma de descobrirmos o nosso superpoder. Teriam várias outras, mas essa é lógico, lógico. Sim. Não, mas eu gostei dessa aí. De fato, ela é muito boa. E, eventualmente, a gente faz esse exercício também perguntando para os outros, né, no que eu sou bom. Mas essa que você falou aí, gente, olha, é fantástica. A André já deu uma aula, já palestrou aqui para a gente. Que legal, André. E depois, assim, depois que você vendeu a tua indústria, né, tem quanto tempo isso? E como foi a tua trajetória? Então, primeiro ano foi só cacetada nas costas, né? Porque você encontra o cara que você nem sabia que devia, você precisa fazer uma reorganização, né, para pagar tudo, para organizar documentações, envolve muita coisa jurídica. Eu tinha muitos recebíveis na rua, que estou cobrando até hoje. Então, eu passei 2 anos fazendo já as consultorias na área da Convendas, mas 2 anos envolvida nesse término, vamos dizer assim. Né? Passei 2 anos fazendo essa transição, né? E principalmente resolvendo as coisas que vão ficando, porque uma empresa ela envolve muitas coisas. Tinham coisas banais, assim como tirar o nome de tal lugar, baixar tal e-mail, né? Aí tinha coisas que estavam vindo para um e-mail que era da empresa e eu não usava mais aquele e-mail. Então, assim, coisas pequenas, tá? Que foram sendo feitas. E foi muito difícil para mim, foi no primeiro ano, porque, imagina, eu tinha uma aceleração muito grande, muitas pessoas, eu ia muito cedo para a empresa, e na consultoria, na mentoria, você que faz teus horários. Então, o primeiro ano foi assim, agora eu mando em mim. Essa foi a primeiro estalo que eu tive. Eu mando em mim. Eu pensava assim. Mas por quê? Porque quando você tem um local que abre, né, em tal horário, você é o cabeça daquilo,
eu sempre ia muito cedo, né? Eu tinha quem abrisse, quem tocasse tudo, não dependia de mim. Mas na minha cabeça, eu tinha aquele horário que a empresa operava. Então foi muito doido, porque eu falava isso para as pessoas, elas falavam, mas você é empresária há não sei quantos anos, por que você está falando isso? Aí eu fui decidir qual ia ser meu novo horário de trabalho, como que ia ser, que dia da semana eu ia organizar cada coisa. Então, toda vez que a gente faz uma mudança, seja de carreira, seja de empresa, seja de relacionamento, né? Mudou o marido, namorado, enfim, você precisa reorganizar suas rotinas. E isso foi um trabalho assim árduo, porque isso movimentava sentimentos. Eu parecia que eu estava fazendo um crime tendo tempo livre, né? Eu tive que aprender, eu fui fazer uma formação de ficar 11 dias sem telefone, sem internet, sem televisão, sem nada, com um grupo de pessoas que queria recomeçar aí a vida, vamos dizer assim. E foi ali que eu reaprendi que eu podia sim ser dona dos meus horários, que se na segunda-feira eu não quisesse trabalhar, eu não agendava nenhum cliente, não ia. Então isso foi muito libertador também, porque é um sentimento que eu sei que muitos amigos que são empresários têm, né? Eu preciso estar na empresa, e se eu não estou na empresa, as coisas não estão acontecendo, e as coisas vão acontecer sim. Se você estiver, se você não estiver, desde que você organize essa rotina, né? Vai dar tudo certo. Olha só que coisa legal que você falou: organização, planejamento e muita ação. E, de fato, pelo que eu entendi, então, não é o tempo todo a gente ficar ali no negócio que vai ser o sucesso do negócio, mas é ter um pensamento estratégico para o negócio. É isso, Sérgio. Eu te falo que, assim, eu sempre tive uma dificuldade de pensar de manhã cedo. Eu não sou aquela pessoa que acorda super cedo, super pensante, tá? Eu acordo preguiçosa, eu gosto de orar, de meditar, de fazer várias coisas. E ao longo do tempo que eu tive a indústria, principalmente quando eu era casada, o meu marido acordava muito cedo e a gente tinha aquela coisa de ir junto para a empresa. Então, eu obriguei o meu corpo e a minha mente a fazer um padrão que não era o padrão que me deixava confortável e feliz. E eu só descobri isso quando eu me permiti fazer esse novo padrão. Então, não quer dizer que você trabalha menos que o fulano, que o ciclano. Não, você vai construir um padrão que funciona para os teus resultados. É isso. Hoje eu não trabalho antes das 10 horas da manhã, das 9h30, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu acordo com calma, eu tomo meu café em casa com calma, eu vou lá no pátio, eu falo com as plantas, eu abraço uma árvore, eu medito todos os dias, eu oro 2 vezes por dia. Então, eu penso no meu dia, eu penso nos meus clientes, eu penso no que vai acontecer no entorno das atividades que eu vou fazer ao longo do dia. Hoje eu vinha para cá conversar com vocês. Eu penso quem são as pessoas que eu quero que venham para esse momento aqui, né? Eu trabalho toda a energia que eu acredito que existe no universo para aquela ação. Então, não é só você ser um piloto automático, acorda, toma banho, escova os dentes, vai, trabalha, faz a rotina. Isso não funciona. As pessoas mais bem-sucedidas, que ganham mais dinheiro, que têm mais riqueza, né? Porque riqueza é diferente de dinheiro, mas que têm mais riqueza nas suas vidas, elas têm liberdade sobre o seu ser. Então, quando você consegue ter liberdade sobre o seu ser, tudo flui na vida. E hoje eu tenho menos dinheiro, vamos falar assim, em termos quantitativos, do que eu tinha quando tinha indústria. Mas eu sou extremamente mais rica, mais próspera, mais inteira com o que eu acredito e gosto, amo o que eu faço. Então, às vezes são momentos que a gente não percebe, né? O que a gente está fazendo, porque está lá no piloto automático. Muito legal, Andréia, muito legal. Sua história muito inspiradora, tenho a certeza disso. E eu quero fazer um Obrigada. agradecimento especial a quem nos conectou, que foi a Edna.
Edna, fizemos um cruzeiro juntas. Ai, olha que delícia. A Edna está aqui no litoral de São Paulo agora, né, trabalhando lá com outra coisa que não tem nada a ver com o que ela fazia antes. E também quero te agradecer e citar o nome do Carlos Olhos, que está aqui no episódio 12, salvo engano, da segunda temporada. Eu lembro de cabeça porque foi 2 episódios, 3 para trás, por isso que eu lembro, tá? Não tenho uma memória tão boa, sempre deve ser boa, a memória é boa. E eu quero agora, aqui nos finaizinhos do nosso programa, por mim, ficaria aqui por muito mais tempo, porque a tua história é incrível, eu acho que você inspira, você traz essa veracidade, você traz essa alegria, que é realmente o teu superpoder. Mas conta pra gente agora, assim, qual que é o teu livro de cabeceira? Ai, o principal, As Leis do Triunfo. Boa. As Leis do Triunfo, para mim, foi um marco, e O Poder do Coração. São 2 livros assim que eu ainda leio, e com certeza As Leis do Triunfo já li umas 3 vezes, e O Poder do Coração já li umas 5 vezes, em momentos diferentes, e os 2 estão aqui, inclusive, um está na prateleira, o outro está aqui na minha mesinha, que fica do lado aqui do divã. Perfeito. E agora, onde as pessoas encontram a Andréia para se conectar com a Andréia? Hoje você me encontra no Instagram, Andréia Machado Cons. Pera tudo. Não tem problema. Eu mudei o Instagram, gente, para fazer aquela verificação lá, sem ter que pagar. E aí eu mudei. Ficou Andréia Machado Cons no Instagram. O meu site, que é andreacons.com.br. Você encontra no site da Convendas, que é KOM, né, de com, que vem de cons, é convendas.com.br ou concura.com.br. Ótimo, então depois a gente coloca aqui no descritivo desse episódio, tanto no YouTube quanto nas outras plataformas de áudio, esses links. E eu agradeço imensamente a sua bondade, a sua generosidade de trazer sua história aqui, fantástica para a gente. Ô, Sérgio, eu que agradeço. Eu quero finalizar aqui com vocês deixando a principal dica sobre vendas. Pode? Ótimo, deve. A principal dica de vendas é você entender que vendas é necessidade e urgência. Quando o médico te fala que você vai morrer se você não parar de fumar, você entende a urgência que é a sua vida. Vendas é assim, você precisa colocar necessidade e urgência na tua equipe para que você, em todo o corpo do teu funcionário, em todos os ambientes da tua empresa, você entenda que vendas é necessidade, é urgência, tanto quanto a sua vida. Maravilha! Estivemos aqui hoje, então, no CoachCast com Andréia Cons. E muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau.